Atenção porque vai começar a aula de matemática. Boa tarde, galera. Agora estarei com vocês para ministrar as aulas de matemática, certo? E vamos aproveitar de uma melhor forma para ter um bom conhecimento, ok? Vamos lá. Na aula passada, a nossa professora deixou uns exercícios para vocês, certo? E nesse primeiro momento a gente vai fazer a resolução delas, certo? A correção. A primeira questão diz o seguinte: Josefa quer revestir o piso da cozinha de sua casa. A forma desse cômodo é bastante irregular. Veja abaixo a planta da cozinha. Então, ó, perceba lá que eu tenho uma cozinha ali meio irregular, certo? E nessa cozinha eu posso identificar as seguintes formas. É um retângulo, ok? Um quadrado e um triângulo. Aí vocês perguntam, como que eu vou reconhecer essas formas? Perceba que no primeiro momento do retângulo, eu tenho um lado de 3 metros e outro com 2, certo? A segunda figura, eu até destaquei elas por cores aí, eu vou ter um quadrado com os lados de 2 metros, ok? E no triângulo, eu tenho a altura desse triângulo, que é 2 metros, e a base, que é 1 metro. Então, a partir disso daí, fica fácil a nossa resolução. É interessante que vocês façam essas separações de formas, certo? Então, diz o seguinte, ó, ela precisa saber quanto mede a área total da cozinha para comprar o piso. Essa área é igual a... Então, em um primeiro momento, eu tenho que fazer a área do retângulo, certo? Então, para a área do retângulo, eu tenho que a área do retângulo é igual a base vezes a altura, certo? Como vocês já podem estar até observando. Eu vou pegar a base desse retângulo, que é 2, certo? E a altura desse retângulo, que é 3 metros. Fazendo a multiplicação entre eles, eu tenho uma área de 6 metros quadrados. Então, eu já tenho a primeira área, né? Ó, eu já tenho uma primeira área. A primeira área, a área 1, é igual a 6 metros quadrados, ok? A segunda, eu tenho que fazer a área do quadrado, certo? Para a área do quadrado, eu tenho que a área do quadrado, né? Vou colocar aqui área 2, né? Vamos colocar a área 2, aqui eu coloco a área 1. A área 2, que seria a área do quadrado, eu tenho os lados ao quadrado, certo? Por quê? O quadrado ele vai ter 4 lados iguais, idênticos, certo? Fazendo a multiplicação, aliás, né? A multiplicação porque aparece um expoente 2 aqui. Isso eu posso dizer que é lado vezes lado, certo? Ok? Então vai ficar 2 vezes 2. Fazendo essa multiplicação, eu tenho que a área 2, que pertence ao quadrado, né? É de 4 metros ao quadrado. Beleza? Tranquilo, né? Vamos colocar aqui retângulo e do quadrado, ok? Agora, eu vou ter que também ter a área desse triângulo. Perceba que ele também vai aparecer no desenho da casa ali, né? Da cozinha. A área do triângulo, para a área do triângulo, e eu vou pegar como área 3, certo? Eu tenho a base desse triângulo, certo? A base desse triângulo, vezes a altura, dividido por 2. Então vai ser a base vezes a altura, representado por H, dividido por 2, ok? Então, ó, a base eu tenho que é 1 metro, a altura eu tenho que é 2 metros. Fazendo a multiplicação entre eles, certo? Eu vou ter 1 vezes 2, 2. Quando eu divido por 2, eu tenho que a área do triângulo, a área 3, é igual a 1 metro quadrado. Ok. Com isso, para saber a área total da cozinha, é só fazer a soma de todas as áreas que eu achei aqui, ó. A área do retângulo, a área do quadrado e a área do triângulo, certo? Com isso, eu faço a soma entre eles, aonde eu tenho que a área
do retângulo equivale a 6 metros quadrados, a área do quadrado é igual a 4 metros quadrados e a área do triângulo é igual a 1 metro quadrado, certo? Fazendo a soma entre eles, então vamos lá, né? Ó, fazer aqui no cantinho, a área total é igual a área 1 mais a área 2 mais a área 3. Com isso, é só substituir. A área 1 equivale a 6, a área 2 equivale a 4 e a área 3 equivale a 1. Somando eles todos aqui, eu tenho que essa área equivale a 11 metros quadrados, ok? Muito fácil, né? Muito fácil essa questãozinha. Vamos para a segunda questão aí. Vamos para a segunda questão. Ela diz o seguinte: utilizando como unidade de medida o quadradinho do papel quadriculado, a área da palavra paz representada abaixo é igual a... Então, ó, perceba que eu vou ter um papel quadriculado, né? E no meio desse papel eu tenho a palavra paz. Só que lá no enunciado ele diz o seguinte: utilizando como unidade de medida, certo? Unidade de medida. Para achar a área dessa parte onde está escrito só a palavra paz, é só fazer a contagem dos quadradinhos pretos, certo? Levando em consideração os quadradinhos brancos para vocês conseguirem fazer a contagem desses quadradinhos pretos. Então vamos lá, ó. Eu vou ter ao todo aí 31 quadradinhos pretos, certo? Se você levar em consideração aí, ó, a horizontal e a vertical aí, certo? Vocês podem contar, assimilar cada quadradinho preto com um branco. Com isso você consegue fazer a contagem. E ao todo, ao final da contagem, eu vou ter 31 quadradinhos pretos, ok? A área aí vai ser de 31 quadradinhos. Vamos lá para a terceira. A figura abaixo mostra um terreno retangular que Manuel dividiu igualmente em 3 lotes retangulares. Qual é a medida da área desse terreno? Então, ó, eu tenho lá um terreno retangular, certo? Retangular. E o camarada percebeu que ele tem uma das medidas equivalente a 20 metros, né? A 20 metros. E ele dividiu esse terreno em 3 retângulos, ok? De forma que esses 3 retângulos eles sejam semelhantes. Então, ó, quando ele dividiu os retângulos, se vocês perceberem aí nessa imagem que eu coloquei colorida, verde, vermelho e amarelo, e dividir eles em 3 letras, X, Y, Z, vocês vão perceber o seguinte, que X ele vai ter, só digamos que X, desmembrando um aqui, X ele vai ter 10 metros por 20, né? Aí você fala, mas professor, como que eu sei que um lado dele vai ter 20? Se você perceber ali pelo Z, o retângulo Z, ele tem a medida de 20 metros, ou seja, digamos que aqui fosse Z, né? X e Y. Z ele vai ter esse lado igual a 20 metros. Como eles são semelhantes, certo? Eu posso afirmar isso, que um lado, a altura desse retângulo, é igual a 20 metros. E a outra parte que foi dividida é igual a 10 metros, ok? Lembrando que eu estou usando o retângulo X. Com isso, eu posso fazer a área de um retângulo. X, ou seja, a área de X é igual a base vezes a altura, ok? A área de X é igual a base vezes a altura, que é 20. Eu tenho que a X é igual a 200 metros quadrados, ok? Com isso fica fácil. Como Manuel dividiu, né, o terreno dele em 3 áreas lá, em 3 retângulos semelhantes, eu posso fazer ou a multiplicação direta, né, ou fazer passo a passo igual eu fiz aí, ó. X, Y, Z, ambos têm a área de 200 metros quadrados. Quando eu faço a soma entre eles de
a área total é igual a x mais y mais z, né? A área total é igual a 200 mais 200 mais 200. Então a área total desse terreno é de 600 metros quadrados, ok? Na opção ali, vocês marcariam corretamente a letra D, na verdade. Tá muito fácil, né? Estamos caminhando para uma boa aprendizagem. Vamos lá, galera. Vamos para o próximo slide aí, para a próxima resolução, né? Pronto, ó. Aí tem um desenho bem interessante ali. E a questão diz o seguinte: determine a área da figura abaixo. Pronto, aí você fala, mas professor, essa área aí tá complicado. Mas vamos novamente desmembrar ali, né, os desenhos que eu posso perceber ali de vista. Ou seja, em um primeiro momento eu posso ver que tenho uma marcação de 5 metros, né, a outra de 3 metros, e embaixo ali eu tenho uma marcação de 7 metros. Então é interessante que vocês façam o seguinte: façam um tracinho, né, igual eu fiz ali, ó, coloquei as figuras de cores diferentes e percebi o seguinte, ó: se aquela primeira marcação de cima tem 5 metros e a outra tem 3, eu sei que ali eu vou ter o quê? Um retângulo, não é verdade, ó? Vou ter um retângulo. E também percebi o seguinte, que a altura desse triângulo, né, ele vai ser de 2 centímetros, ok? 2 centímetros. Com isso fica fácil eu achar a área desses elementos. Como, por exemplo, a área do retângulo, como a gente já viu, é a base vezes a altura, certo? A base vezes a altura. A área do retângulo é igual a base vezes a altura, né? E a área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2, ok? Com isso é só fazer as seguintes contas. Para o retângulo aí, para a área do retângulo, eu tenho que a área do retângulo é igual. A base dele vai ser 5, certo? A base vai ser 5. E a altura desse retângulo vai ser 3. Então eu tenho que a área do retângulo é igual a 15 centímetros quadrados. Ok? 15 centímetros quadrados. Já para o triângulo, eu tenho que a base desse triângulo, né? A área do triângulo vai ser o quê? Qual é a base aí, o valor? Se você perceber, vocês perceberem, lá no finalzinho do retângulo eu coloquei que a altura dele era 3 centímetros, né? Só que esse triângulo, ele está virado de lado. Ele está de lado, certo? Então eu posso tomar esses 3 centímetros como a minha base. E o 2 centímetros como a minha altura, certo? Tudo isso dividido por 2. Fazendo os cálculos aqui, 3 vezes 2, 6, dividido por 2. Então eu tenho que a área do triângulo é igual a 3 centímetros quadrados, ok? Para achar a área total, eu vou fazer a soma da área do retângulo mais a área desse triângulo, ok? A área total é igual a 15, né? O valor que a gente achou ali para a área do retângulo, mais a área do triângulo, que é 3 centímetros quadrados. Então a área total aí vai ser igual a 18 centímetros quadrados, ok? Muito simples, muito fácil, né? Então vamos continuando aqui com a nossa aula, né? Vamos lá, vamos ver mais o que tem, ó. Agora, se vocês perceberem, né? Dando continuidade à outra aula passada, ainda vamos fazer alguns cálculos de figuras planas, certo? Em destaque aí, a gente vai trabalhar com o trapézio, né? Esse desenhozinho aí, essa montagem aí com o leãozinho em cima, né? A área do trapézio. O que seria a área do trapézio, certo?
Lembrando que o trapézio, ele também é um quadrilátero, certo? Ou seja, ele vai ter 4 lados, ok? Lembrando que o trapézio, ele vai ter 4 lados, ok? Só que, desses lados, apenas 2 são paralelos entre si, ok? Por quê? Digamos que, nesse caso, se eu continuar alongando esse segmento AB, perceba que lá em cima, se eu continuasse desenhando ele aqui com tracejado, e o segmento CD, eles iam se cruzar em algum momento, ok? Para a área do trapézio, certo? Para a área do trapézio, eu tenho que identificar alguns casos aqui. Por exemplo, eu vou ter uma base menor, certo? Identificado pelo B minúsculo, e uma base maior pelo B maiúsculo. Mas, professor, só isso daí? Não, cuidado, ó. Perceba que os lados dele, né? Eu posso identificar uma outra figura aqui, ó. Se eu traçar uma reta aqui, eu tenho um triângulo, certo? Eu vou ter um triângulo, né? Aonde essa reta perpendicular à base B, certo? Vai ser a altura desse trapézio, ok? Então, com isso, eu tenho que, para calcular a área do trapézio, né? Eu vou ter a base menor mais a base maior, né? Vezes a altura sobre 2, ok? Aí vocês vão perceber ali. Mas, professor, lá a formulazinha que você colocou aqui no slide, a altura está na frente. Não, nesse caso aqui, a ordem aqui não vai interessar. Desde que façam os cálculos corretamente, certo? Então, vocês têm que lembrar o seguinte. Primeiramente, eu vou fazer o cálculo dentro do parênteses, certo? E depois eu faço a multiplicação pela altura, ok? Então, cuidado na hora de fazer esses cálculos. A ordem aqui em cima, onde aparecem os fatores aqui, não vai ter tanto impacto, ok? Então vamos lá. Sim, só lembrando. Aí vamos perguntar, mas só existe esse tipo de trapézio? Não. Eu tenho alguns outros modelos de trapézio, certo? Aonde eu posso ter esse trapézio e dizer o seguinte, que esse lado, e perceber o seguinte, que esse lado não é igual a esse, ok? Esse lado aqui não é igual a esse. E, consequentemente, os ângulos entre eles também não vai ser igual, certo? Por quê? Se trata de um trapézio escaleno, certo? Um trapézio escaleno. Mas aí só tem esses dois? Não. Esse caso aqui, o primeiro que eu desenhei, como eu posso perceber que os dois lados deles são iguais entre si, e os ângulos são, esse daqui é igual a esse e esse é igual a esse, ok? Lembrando que eu vou ter trapézio isósceles, certo? Isósceles. Quando eu tenho os dois lados iguais, certo? E os ângulos entre eles iguais também. Só que pode aparecer outro caso dessa forma, ó. Ok, ó. Onde eu tenho dois ângulos de 90 graus, só que os lados aqui não são iguais. Para esse caso, como esse daqui, ele também é escaleno, ok? Ele também é escaleno. Só que esse daqui recebe o nome de retângulo, certo? Um escaleno, um trapézio, retângulo. Ok? Então, existem esses três casos. Mas a fórmula da área vai servir para todo e qualquer trapézio aqui. Ok? Então vamos lá, continuando, né? Continuando nossa aula. Eu coloquei alguns exemplos com algumas continhas para a gente fazer já para ir se acostumando com o trapézio, né?
Então ele diz, ó, calcule a área do trapézio a seguir. Então, vamos lá desenhar novamente, né? Fazer os desenhozinhos bonitos aqui. Não está muito parecido não, mas vocês se baseiem pelo que está ali no slide, certo? Então eu tenho que A é igual a 5 metros, né? B é igual a 15 metros. E eu tenho que a altura aqui é igual a 8 metros, ok? A altura é igual a 8 metros aqui. Fazer ele mais escurinho, ok? Para calcular a área, eu tenho que identificar o seguinte caso. Lá na fórmula, vamos lá para a fórmula. A área do trapézio é igual a base menor mais a base maior vezes a altura dividido por 2. Então aí eu já tenho uma fórmula, né? Posso identificar onde eu vou substituir esses valores e começamos a fazer os cálculos, né? A área menor, eu tenho que o valor dela é 5 metros. Mais a base maior. Então, ó, nesse caso, eu vou identificar aonde substituir aqui. Eu tenho a área do trapézio, né? A base menor, eu tenho que ela é 5 metros. A base maior, 15 metros. Vezes a altura, que é 8, ok? Isso tudo dividido por 2. Agora, na hora do cálculo, eu tenho que prestar atenção nesse caso aqui, ó. Primeiro eu vou fazer o cálculo aqui dentro, né? Aonde eu tenho o seguinte valor. 5 mais 15 é igual a 20, né? Vezes 8 dividido por 2. Então, ó, perceba que eu só fiz o cálculo aqui, ó, né? 5 mais 15. Repetiu o 8 e o 2. A área do trapézio é igual 20 vezes 8. 20 vezes 8 eu tenho um valor de 160, né? 160 dividido por 2. Aí é só correr para o abraço, ó. Só correr para o abraço. 160 dividido por 2 eu tenho um valor de 80, né, metros quadrados. Sempre lembrando de colocar a unidade no final, né, ó. Se eu estou trabalhando com metros, a área tem que ser dada em metros quadrados, ok? Então vamos lá, mais um exemplo. Vamos para mais um exemplo aqui, né? Mais um exemplo. Olha, aqui a coisa ele já vê uma coisa mais diferente ali, né? Ó, não vê o desenhozinho. Mas ele já identificou o que quer. Considere um trapézio onde a base menor, onde a base menor é igual a 5 centímetros, né? A base maior, eu vou colocar o Bzão aqui, equivale a 8 centímetros. Então já estou identificando o que eu quero, né? E a altura do trapézio, o H, é igual a 3 centímetros, ok? 3 centímetros. Com isso, ele ainda pede, calcule a área desse trapézio. Lembrando a área do trapézio, né? A área do trapézio é igual a base menor mais a base maior vezes a altura dividido por 2, ok? Só substituir aí, ó, só substituir. Muito fácil, muito simples. Eu tenho que a área do trapézio é igual a base menor, que é 5, mais a base maior, que é 8, vezes a altura, que é 3 dividido por 2. Ok, ó? Faço o cálculo aqui dentro primeiro, né, ó? 8 mais 5, né? 8 mais 5 é igual a 13, né? A 13. Vou repetir a multiplicação por 3 e dividi-lo por 2. A área do trapézio é igual. Então vamos lá. Ó. Então eu vou ter que 13
vezes 3 é igual a 39, dividido por 2, né? Por 2. Ok. Fazendo a divisão de 39 por 2, eu tenho um valor de 19,5, né? 19,5 centímetro quadrado. Ok? Muito fácil essa daí, né? Continuando para a questão 3, ela diz o seguinte, ó. Olha que essa daí o cara tem que só analisar, né? Só analisar aí fica muito fácil. O xadrez é considerado mundialmente um jogo de estratégias que utiliza um tabuleiro quadrangular. Conforme ilustra a figura a seguir, considerando que todos os quadrados que compõem o tabuleiro preto e branco possuem 3 centímetros de lado, a área total do quadrado preto em centímetros quadrados é igual a... Então, ó, ele quer saber a área total dos quadrados pretos. Ou seja, eu vou ter que fazer a área de cada quadradozinho desse preto e no final somá-los, né? Primeiramente, eu sei que no tabuleiro eu vou ter 32 quadradinhos pretos, né? Que no tabuleiro lá eu vou ter 32 peças pretas, certo? 32 peças pretas e 32 peças brancas, ok? Só que o que vai me interessar nesse tabuleiro é apenas peças pretas, né? Eu quero saber a área que todos os quadradinhos pretos ali vão ocupar nesse tabuleiro, beleza? Então, eu sei que cada quadradozinho daquele, como a figura mostra ali, eu tenho o lado dele 3 centímetros. Ok? 3 centímetros. Beleza. Aí facilitou tudo, né? Sabendo que nesse tabuleiro são quadrados, e para a área do quadrado eu tenho que é L ao quadrado, ou seja, lado vezes lado, né? Fica muito simples. E eu tenho a informação que um dos lados é 3. A área do quadrado é igual a 3 ao quadrado. A área do quadrado vai ser de 9 centímetros, né? 9 centímetros quadrado, ok? Então, cada quadradozinho ali, sendo ele branco ou preto, eles vão ter 9 centímetros quadrados, beleza? Só que como me interessa os pretos, aí fica muito fácil. Como eu tenho 32 peças pretas, eu vou multiplicar ele por aquela área, né? 32 vezes 9, eu tenho um total de 288 centímetros quadrados. Ok? Muito fácil essa questão, né? Só questão de prestar atenção aí e fazer algumas contagens de quadradinhos brancos e pretos ali, ok? Vamos lá, continuando. Vamos lá para o outro slide, né? Para a gente ficar craque nessa área. Olha aí, olha essa questão. Mais um dono de terreno, né? Então ele diz, ó, Luiz é dono de um terreno em forma de trapézio, que possui bases de 10 e 18 metros. E altura de 8 metros, ok? Como indica a figura a seguir. Então, vamos lá para mais um desenho aqui, né? Fazer o desenho aqui que ficou quase bonito, quase bonito. Ele diz o seguinte, ó. Dentro desse trapézio, Luiz planeja construir uma piscina retangular de 8 metros por 5 metros. Além disso, planeja colocar grama no restante do terreno. Quantos metros quadrados de grama Luiz deverá comprar? Epa, então aqui, ó, dentro do terreno de Luiz aí, né? Ele vai fazer uma piscina. Digamos que isso aqui é a piscina de Luiz, certo? E ele diz o seguinte: apenas esse pedacinho aqui
equivale a 5 metros. Essa parte aqui equivale a 8 metros. Só que lá no enunciado ele diz o seguinte: esse trapézio, a base menor, né, a base menor aqui em cima, equivale a 10 metros, né? E a base maior aqui embaixo equivale a 18 metros. Só que ele quer saber o seguinte: se ele construir essa piscina, esses lados aqui que vão sobrar, né? Esses lados aqui, ó. Os lados que vão sobrar, ele quer colocar a grama. Então, vamos calcular primeiro a área do retângulo, né? A área do retângulo. Então, vamos calcular a área do retângulo, beleza? A área do retângulo é igual a base, né? Vezes a altura. A área do retângulo é igual a 5 vezes 8, né? A área do retângulo é igual a 40 metros quadrados. Então perceba que a piscina aí ela vai ter 40 metros quadrados. A piscina dele vai ser de 40 metros quadrados. Beleza. Achamos uma área. Agora eu tenho que calcular a área total do trapézio, mesmo com esse retângulo aí dentro. Eu quero a área do trapézio, certo? Então vamos considerar a área do trapézio, que é igual a base menor mais a base maior, né? Vezes a altura dividido por 2, certo? Dividido por 2. A área do trapézio é igual a base menor, que é 10, mais a base maior, que é 18, vezes a altura, que é 8, ok? Tudo isso dividido por 2, tá? Vamos chegar lá. A área do trapézio é igual a 10 mais 18, 28, ok? Vou repetir o 8 aqui, né? Fazer o cálculo, a multiplicação por ele ainda. E divido isso por 2. A área do trapézio é igual a 28 vezes 8, que vai dar um total de 224 dividido por 2, né? A área do trapézio vai ser de 112 metros quadrados, né? Lembrando que a unidade aqui é o metro, certo? Então, vou estar sempre colocando o metro quadrado aí. Se fosse centímetro quadrado, colocaria centímetro quadrado. Então, eu tenho que estar sempre utilizando a unidade que é dada. Mas acabou por aí? Não. Olha lá, perceba que ele fala o seguinte: quando ele fizer a piscina aqui em vermelho, né, em forma de retângulo, ele quer colocar a grama desse outro lado. Então ele quer saber o quanto de grama ele tem que comprar, né? Beleza, muito simples, ó. Se eu já tenho a área do retângulo, eu vou ter que retirar ela da área do trapézio, né? Então vou ter que a área do trapézio menos a área do retângulo. A área do trapézio é quanto? 112. Quanto é a área do retângulo? 40, né? Então aqui eu tenho um valor de 72 metros quadrados. 72 metros quadrados. Então ele vai ter que comprar 72 metros quadrados de grama, beleza? Então, ó, essa partezinha aqui do lado direito da piscina e a outra do lado esquerdo, as duas juntas vão dar 72 metros quadrados, retirando a piscina, ok? Beleza? Muito fácil, né? É muito simples, dá para vocês tirar de letra essa questão aí, beleza? Então, galera, ó, essa foi a nossa última questão, né? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Tenham um bom proveito das atividades que vão chegar a vocês e até mais breve.